coisa mais assustadora é aceitar a si mesmo completamente. Carl Jung. Você já ficou olhando para uma tela acesa, tentando fingir que não estava esperando uma mensagem? Tentando agir normalmente, enquanto por dentro alguma coisa começava a afundar devagar? Porque às vezes não é a ausência da pessoa que machuca primeiro. É a sensação de que, sem perceber, você começou a depender de pequenos sinais para se sentir importante de novo. Uma resposta fria muda o seu dia. Um silêncio muda o seu humor. Uma demora já parece rejeição. E o mais estranho é que, mesmo cansada disso, você continua tentando entender, justificar, relevar. Como se amar significasse suportar a própria ansiedade em silêncio. Talvez você conheça esse padrão. A mulher que diz que está tudo bem enquanto sente o peito pesado, que tenta parecer madura emocionalmente enquanto a mente cria 1000 explicações para o afastamento do outro, que se culpa por sentir demais, mas nunca questiona por que precisa tão pouco para continuar ficando. E talvez seja exatamente aqui que a ferida começa, porque existe uma diferença muito profunda entre amar alguém e abandonar a si mesma tentando ser escolhida. Só que quase ninguém ensina isso. O mundo ensinou muitas mulheres a correr atrás, a manter, a sustentar vínculos sozinhas, a acreditar que amor exige esforço constante, adaptação constante, compreensão constante. Então elas aprendem a interpretar silêncios, aprendem a diminuir necessidades emocionais para não parecer difíceis, aprendem a pedir menos, sentir menos, incomodar menos, e sem perceber, desaparecem aos poucos dentro das próprias relações. Carl Jung observava algo muito importante sobre a psique humana. Aquilo que não se torna consciente passa a dirigir nossa vida em silêncio, e talvez exista uma parte sua operando exatamente assim. Uma parte que ainda acredita que precisa merecer amor, que precisa ser mais leve, mais calma, mais compreensiva, mais bonita, mais fácil de lidar, para finalmente ser escolhida. Mas o problema é que quanto mais uma mulher tenta se tornar alguém amável aos olhos dos outros, mais distante fica da própria essência. E é por isso que algumas pessoas passam anos correndo atrás de afeto sem nunca se sentirem verdadeiramente vistas. Porque a energia feminina não nasce da perseguição. Ela nasce da presença. Nasce quando uma mulher para de viver em estado de escassez emocional. Quando ela deixa de usar toda a própria energia tentando evitar abandono. Quando ela finalmente percebe que paz não é conseguir fazer alguém ficar. Paz é não precisar mais se abandonar para manter ninguém. E talvez essa seja a verdade mais difícil de aceitar. O problema não é que você ame demais. Talvez o problema seja que você aprendeu a chamar ansiedade de amor e esforço emocional de conexão. E quando essa percepção começa a ficar clara, alguma coisa muda. Não do lado de fora primeiro, dentro. Existe uma coisa que quase nenhuma mulher percebe no início de uma relação. Ela não começa se perdendo de uma vez. Ela se perde aos poucos. Primeiro, em pequenas concessões emocionais que parecem inofensivas. Uma mensagem que ela queria responder depois, mas responde na hora para não parecer fria. Uma conversa que a machucou, mas ela decide relevar porque todo mundo erra. Um desconforto que ela sente no corpo, mas ignora para não criar conflito. E então, sem perceber, ela começa a transformar a adaptação em prova de amor. Talvez você já tenha vivido isso. A sensação de estar sempre monitorando o clima emocional da relação, percebendo mudanças mínimas, interpretando silêncios, tentando entender o outro antes mesmo de entender o que está sentindo. É exaustivo, mas o mais perigoso é que esse padrão costuma ser confundido com maturidade emocional. A mulher acredita que amar é compreender tudo. Ter paciência infinita, dar espaço.
não pressionar, não exigir, não incomodar. E aos poucos ela começa a se orgulhar da própria capacidade de suportar. Só que existe uma diferença silenciosa entre amar alguém e se abandonar para continuar sendo aceita. Carl Jung chamava de persona a máscara que criamos para sobreviver socialmente. A versão de nós que aprende o que precisa fazer para ser aprovada, desejada e validada. E muitas mulheres constroem relações inteiras a partir dessa máscara sem nunca perceber. Elas não mostram a própria carência porque aprenderam que necessidade emocional afasta. Não demonstram insegurança porque foram chamadas de intensas demais. Não expressam frustração porque têm medo de parecer difíceis. Então criam uma versão emocionalmente administrável de si mesmas. Uma versão que entende tudo, aceita tudo, tolera tudo. Mas existe uma dor muito específica em viver assim, porque chega um momento em que a mulher já não sabe mais se está sendo amada ou apenas aceita enquanto não ocupa espaço demais. Existe um tipo de solidão que acontece dentro da própria relação, quando você está com alguém, mas sente que não pode relaxar completamente, que precisa continuar sendo agradável, leve, compreensiva, controlada, como se o amor dependesse da sua capacidade de nunca pesar emocionalmente para ninguém. E o corpo começa a denunciar isso antes da mente admitir. A respiração fica curta depois de certas conversas. O coração acelera quando a pessoa demora a responder. A mente cria justificativas automáticas para comportamentos que machucam. E à noite, no silêncio do quarto, vem aquele cansaço difícil de explicar. Não é apenas tristeza. É exaustão emocional por passar tempo demais, tentando sustentar vínculos onde a reciprocidade nunca foi natural. Existe um trecho da vida em que muitas mulheres já não sabem mais distinguir amor de vigilância emocional, porque amar deixou de ser encontro, virou gerenciamento de risco afetivo. Ela pensa antes de falar para não afastar, diminui o que sente para não assustar, aceita migalhas emocionais, porque aprendeu que pedir mais poderia fazê-la perder tudo. E talvez seja essa a parte mais dolorosa, a percepção de que, em algum momento da vida, ela começou a acreditar que precisava merecer cuidado. Mas o amor saudável não exige que você desapareça para funcionar. E talvez a verdadeira energia feminina comece exatamente aqui, no momento em que a mulher percebe que não nasceu para convencer ninguém a permanecer. Porque quem precisa correr atrás o tempo inteiro quase sempre já está vivendo uma relação onde a própria ausência emocional começou muito antes da ausência do outro. O que faz uma mulher correr atrás nem sempre é amor. Às vezes é medo. Medo de não ser suficiente. Medo de ser esquecida. Medo de não conseguir provocar no outro o mesmo envolvimento que sente dentro de si. E o mais cruel é que esse medo quase nunca aparece de forma clara. Ele se manifesta em detalhes pequenos, na necessidade de verificar o celular várias vezes, na ansiedade que surge quando alguém muda o tom da conversa, na vontade de mandar outra mensagem só para diminuir a angústia do silêncio. Por fora, parece apenas interesse, mas por dentro, existe uma tentativa desesperada de recuperar segurança emocional. Talvez você conheça esse estado. A pessoa ainda nem foi embora, mas seu corpo já começou a agir como se estivesse prestes a ser abandonado. E então começa o ciclo. Você tenta se aproximar mais, Entender mais, controlar mais, ser mais agradável, mais leve, mais paciente. como se, fazendo tudo certo, conseguisse impedir a perda. Mas existe uma verdade psicológica difícil de aceitar. Quanto mais alguém ama a partir do medo,
menos livre essa relação consegue ser. Porque a energia da escassez cria tensão, e tensão emocional constante não aproxima, ela sufoca. Carl Jung dizia que aquilo que permanece inconsciente continua dirigindo nossa vida como se fosse destino. E muitas mulheres vivem exatamente assim sem perceber. Dizem que só querem amar em paz, mas inconscientemente entram em todas as relações tentando evitar rejeição, e isso muda completamente a energia que carregam, porque elas já não entram no vínculo para viver uma experiência, entram para tentar garantir permanência. Tudo vira sinal, uma demora vira ameaça, uma mudança de humor vira risco, uma ausência pequena ativa feridas antigas que parecem muito maiores do que o momento presente. E aqui existe uma camada que quase ninguém enxerga. Muitas vezes, a dor não vem apenas da relação atual. Ela vem de memórias emocionais muito mais antigas, da infância em que amor precisava ser merecido, do ambiente onde carinho vinha junto com cobrança, das vezes em que ela precisou se adaptar emocionalmente para não perder conexão. Então o corpo aprende uma lógica silenciosa. Se eu não agradar, vão embora. E quando essa crença continua viva dentro da mulher adulta, ela passa a viver relacionamentos em estado de hipervigilância emocional. Nunca relaxa completamente, nunca sente segurança inteira, nunca acredita de verdade que pode simplesmente existir sem precisar provar valor o tempo todo. Existe um cansaço muito específico em amar assim, porque a mente nunca descansa. Ela interpreta mensagens, relê conversas, tenta descobrir o que mudou, procura sinais invisíveis de afastamento, cria estratégias emocionais para manter o vínculo funcionando. Mas enquanto isso acontece, ela vai se afastando cada vez mais de si mesma. E talvez seja por isso que tantas mulheres se sentem vazias, mesmo dentro de relações. Porque passaram tanto tempo tentando segurar alguém que já não conseguem sentir a própria presença. O problema é que correr atrás quase nunca produz o efeito que a pessoa espera. Porque ninguém consegue se conectar profundamente com alguém que vive em estado constante de medo emocional. A ansiedade cria pressão, a pressão cria distância, e a distância confirma a ferida original. Então o ciclo recomeça, e é aqui que a clareza começa a doer. Talvez você nunca tenha estado lutando apenas por amor. Talvez estivesse lutando para não reviver a sensação antiga de não ser escolhida. Mas existe uma diferença profunda entre conexão e necessidade emocional. Conexão aproxima. Necessidade implora garantias. E quando uma mulher finalmente percebe isso, algo começa a mudar dentro dela. Ela entende que parar de correr atrás não significa se tornar fria. Significa apenas parar de transformar o outro na fonte da própria estabilidade emocional. Existe uma diferença silenciosa entre uma mulher que tenta ser percebida e uma mulher que simplesmente está inteira dentro de si. A primeira vive em estado de esforço, a segunda vive em estado de presença. E isso muda tudo. Porque quando uma mulher está desconectada de si mesma, ela entra nas relações tentando provocar interesse, manter atenção, evitar rejeição. Mesmo sem perceber, toda a sua energia começa a girar em torno da pergunta: como faço para não perder essa pessoa? Mas quando ela começa a voltar para si, a pergunta muda: como eu me sinto perto dessa pessoa? E parece simples, mas é uma transformação profunda. Carl Jung dizia que a individuação acontece quando alguém deixa de viver apenas para corresponder ao mundo e começa a se tornar quem realmente é. E talvez a verdadeira energia feminina nasça exatamente aí, no momento em que a mulher para de performar. Porque existe um tipo de magnetismo que não vem da aparência, do mistério ou da sedução.
vem da coerência interna, da mulher que não precisa diminuir a própria verdade para ser aceita, que não entra em pânico diante do silêncio, que não se abandona para manter conexão. Ela continua sensível, continua profunda, continua desejando amor, mas já não transforma o amor em sobrevivência emocional. E as pessoas sentem isso, assim como sentem a ansiedade de quem tenta segurar tudo o tempo inteiro. A presença verdadeira não força, não implora, não corre atrás tentando convencer alguém a ficar. Ela apenas existe com verdade. É como um farol no meio da noite. Ele não sai procurando navios. Não muda sua luz para agradar quem passa. Não entra em desespero quando alguém se afasta. Ele apenas permanece aceso e justamente por isso consegue orientar. Talvez a energia feminina seja isso que muitas mulheres desaprenderam. A capacidade de permanecer conectadas consigo mesmas, mesmo quando o outro muda, se afasta ou não entrega aquilo que elas esperavam. Porque quando uma mulher finalmente deixa de viver em estado de carência, algo nela se reorganiza. Ela para de interpretar migalhas como amor, para de romantizar a ausência, para de insistir em lugares onde precisa implorar reciprocidade. E sem perceber, começa a carregar uma calma diferente. Não a calma de quem nunca sente dor, mas a de quem não está mais disposta a se abandonar para evitar perda. E talvez seja exatamente aí que nasce a verdadeira atração. Não no esforço de ser escolhida, mas na coragem silenciosa de permanecer inteira. Existe um momento na vida de muitas mulheres em que o cansaço finalmente fala mais alto que a esperança. Não porque elas deixaram de amar, mas porque perceberam que estavam sobrevivendo emocionalmente dentro de relações que exigiam esforço demais para oferecer presença de menos. E essa percepção muda tudo, porque até então, grande parte da energia delas estava sendo usada para manter vínculos, interpretar sinais, evitar afastamentos, controlar a própria intensidade para não assustar ninguém. Mas chega uma hora em que a mulher olha para si mesma e já não consegue ignorar o vazio de ter passado tanto tempo tentando ser escolhida enquanto abandonava a própria verdade. Carl Jung chamava de individuação o processo de retorno ao próprio centro. Não é virar alguém melhor, não é se tornar mais desejada, é parar de viver apenas através das expectativas externas e começar, finalmente, a existir de maneira verdadeira. E esse processo costuma ser silencioso. A mulher começa a perceber onde se trai, onde aceita menos do que sente que merece, onde transforma a ansiedade em apego, onde chama de amor aquilo que, no fundo, só ativa medo de abandono. Ela começa a observar o próprio corpo. A tensão depois de certas conversas, o peso no peito ao esperar mensagens, o alívio exagerado quando recebe atenção mínima. E então entende uma coisa difícil. Não era amor que estava sustentando muitos daqueles vínculos, era carência emocional tentando sobreviver. Só que existe uma diferença profunda entre desejar alguém e precisar de alguém para sentir valor. E quando essa diferença fica clara, a mulher começa a mudar por dentro. Ela já não sente necessidade de convencer, já não quer implorar clareza, já não aceita migalhas emocionais só para evitar solidão. Não porque ficou fria, mas porque começou a desenvolver intimidade consigo mesma. Existe uma força muito silenciosa em quem aprende a permanecer inteira, mesmo diante da ausência do outro. A verdadeira energia feminina não nasce da manipulação, do mistério calculado ou da tentativa de parecer inacessível. Ela nasce quando a mulher para de viver em estado constante de escassez afetiva. Quando ela entende que paz não é ser escolhida por alguém, é não precisar mais abandonar a si mesma para manter uma conexão.
E talvez seja por isso que algumas mulheres parecem magnéticas sem fazer esforço, porque elas já não estão tentando preencher um vazio através dos outros. Elas apenas carregam presença. E presença é diferente de performance. Presença não implora, não corre atrás, não força destino. Ela apenas permanece verdadeira. E talvez o retorno para si mesma seja exatamente isso: parar de transformar amor em luta e finalmente entender que quem precisa diminuir a própria alma para ser amado já está vivendo uma forma silenciosa de perda. No fim, a verdadeira energia feminina talvez nunca tenha sido sobre conquistar alguém. Talvez sempre tenha sido sobre não se perder tentando ser escolhida, porque existe uma diferença profunda entre amar e viver em estado constante de medo de abandono. E quando uma mulher finalmente percebe isso, ela para de correr atrás de respostas, migalhas e confirmações emocionais. Não porque deixou de sentir, mas porque entendeu que nenhuma relação vale o preço de abandonar a própria essência. Algumas mulheres não se tornam frias depois da dor. Elas apenas aprendem a não entregar mais a própria paz para lugares que exigem que elas desapareçam para permanecer. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer de uma forma muito sincera, porque eu sei que existem vídeos que a gente não assiste apenas com atenção. A gente assiste com feridas. Talvez, enquanto ouvia tudo isso, você tenha lembrado de alguém, de uma mensagem, de uma ausência, ou talvez tenha percebido algo ainda mais difícil: o quanto tentou permanecer forte enquanto por dentro estava emocionalmente cansada de correr atrás de amor, atenção ou validação. Eu acho que uma das dores mais silenciosas da vida é quando a pessoa passa tanto tempo tentando ser escolhida que esquece como é estar conectada consigo mesma. Eu já vi mulheres extremamente fortes se perderem tentando entender alguém emocionalmente indisponível. Mulheres que aprenderam a chamar a ansiedade de amor porque nunca conheceram uma relação onde pudessem descansar emocionalmente. Então, se esse vídeo conseguiu colocar em palavras algo que você sentia há muito tempo, mas nunca soube explicar, ele já cumpriu parte do propósito dele. E se você quiser, deixa aqui nos comentários uma palavra que represente o que ficou aí dentro depois desse vídeo. Pode ser clareza, cansaço, presença, despertar, ou qualquer palavra que faça sentido para a mulher que você está se tornando agora. E se inscreve no canal, porque aqui a gente não tenta fugir das partes difíceis da vida emocional. A gente tenta olhar para elas com honestidade. E talvez o próximo vídeo apareça justamente no momento em que uma outra parte sua também estiver pronta para acordar.